Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, Pai, diante da Tua presença e diante do Teu altar, eu venho pedir por este meu irmão, por esta minha irmã, que o Senhor possa estar abençoando a eles, guardando e livrando eles de todo mal. Esteja com eles neste dia, em nome de Jesus. Irmãos amados, irmãos queridos, a palavra hoje está no livro de Esther, capítulo 8 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. E falou mais Esther perante ao rei, e se lançou aos seus pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agadita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer o rei, se eu achei graça perante ele, e este negócio é reto diante o rei, se eu lhe agrado aos teus olhos, que se revolvem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agatita, as quais escreveu para lançar a perder os judeus que há em toda a província do rei. Glória a Deus. Talvez vocês não conheçam a história no livro de Esther, na Bíblia. A Bíblia, irmãos, é um livro de histórias. Só isso. São histórias de pessoas que passaram pela mesma coisa que você passa, pela mesma coisa que eu passo, pelas mesmas perseguições. Talvez mudem o nome das pessoas, talvez mudem o lugar. Eles estão no Oriente, nós estamos no Brasil, mas as perseguições, se você reparar, são as mesmas. O livro da Bíblia, ela é um livro que conta histórias para que nós possamos passar pelas mesmas lutas que eles e vencer como eles venceram. Sim, porque todos eles, no final, você tem que entender, irmão, irmã, que o propósito de Deus na nossa vida não é como a história se inicia, nem como ela se desenrola, mas o importante para Deus é como a história termina. Talvez para você, muitas pessoas chegam até mim e falam: a minha história chegou ao fim, a minha situação chegou ao fim. Mas pela Bíblia diz que Abraão, ele tinha 80 anos quando Deus chamou ele para a obra. Moisés também tinha 80 anos quando Deus chamou para a obra. Então, muitas das vezes você deve estar imaginando que Deus, que já acabou sua história, que sua história já acabou. Para Deus, irmão, não é como a história começa e nem como ela desenrola, mas sim como a história termina. E eu tenho uma coisa para te dizer: a tua história não terminou. Então aqui havia um reinado do rei Assuero, e havia uma rainha que se chamava Esther. E essa rainha tinha um tio que se chamava Mardoqueu. Só que esse tio, ninguém sabia que ele era tio da rainha. E no meio dessas andanças, Amã era o conselheiro do rei. Ele se intrigou porque Mardoqueu não se abaixava para ele. Não puxava o saco dele, assim, não era uma pessoa que apoiava ele nas coisas, em tudo que ele fazia. E Amã, em seu coração, disse: eu vou tirar ele dessa empresa, eu vou arrancar ele daqui. E Amã não gostava, porque Mardoqueu não se prostrava como os outros se prostravam diante dele. É porque quando nós servimos a Deus, irmão, irmã, aprenda uma coisa: sirva a Deus. Irmão, irmã, sirva a Deus. Não importa o que aconteça na tua vida. Primeiro mandamento: tema somente a Deus. Você não pode temer. Claro, você tem que respeitar, você tem que servir. Nós estamos aqui, às vezes num trabalho, nós estamos para servir as pessoas.
Mas servir não é ser escravo, é diferente. Há momentos em que você fala, olha, eu não posso, não posso. E nesse de não posso fazer, não vou fazer, Amã quis perseguir Mardoqueu, e não só Mardoqueu, mas todo o povo. Tudo que representava Mardoqueu, que era judeu. Então ele quis acabar com o povo judaico. E ele fez cartas, ele fez documentos, e o rei assinou esses documentos, de que tal dia iria destruir todos os judeus. Talvez na tua vida esteja assim também, irmão, irmã. Uma sentença, você recebeu um papel, você recebeu uma intimação de que aquela sentença já foi decretada na tua vida. Talvez de alguma forma você recebeu uma maldição nas tuas costas. Talvez de alguma forma você recebeu um documento, um papel dizendo que você vai perder, que seu tempo já está contado e que você vai perder o emprego, vai perder a coisa material, talvez até sua vida espiritual. Muitas pessoas recebem um documento de que, olha, você vai sentar no banco, você não vai poder mais pregar, aqui nesta igreja você não vai pregar mais, aqui nesse... E foi assim que Mardoqueu e a rainha Esther receberam esta notícia. Mas o povo de Deus, irmão, irmã, você tem que aprender. Muitas vezes na minha vida eu derramei as lágrimas para pessoas, contando para pessoas, contando a minha vida para as pessoas, contando todas as minhas decepções, o ombro amigo, como nós falamos, né? E a gente se sente bem assim. Eu aprendi que nessas situações, irmão, irmã, você tem que falar no altar, falar para Deus. Eu tenho um altar em casa, eu coloco a Arca da Aliança, o candelabro, eu coloco os meus pedidos de oração, o óleo ungido, e é perante o altar que eu prego a palavra de Deus. Então é nessa hora no altar em que a gente se ajoelha e pede para Deus. Aprende a ter um canto na tua casa que você busque a Deus. É muito bom isso, um altar. Coloca uma prateleira, uma arca da aliança representando Deus, o candelabro representando os 7 Espíritos de Deus. Você vai ver a diferença que faz na tua casa isso. E no altar, perante o altar, eu me apresento, prego e também oro e peço as coisas. E Esther entrou em jejum, Mardoqueu também. E a partir daí, houve a queda do inimigo, que era Amã. Amã já tinha preparado as cartas, já está tudo preparado para a tua destruição, irmão, irmã. Deus até permite o inimigo preparar. Deus permite, às vezes, o inimigo andar com você, do seu lado. Olhar o que você faz, esperando uma falha, para que possa aplicar. Fazer o documento, tirar ele de perto de mim. O inimigo faz isso. Mas houve um momento em que Deus entrou na história. Quando você ora, Deus entra. Você não está vendo. Mardoqueu não estava vendo. Mas toda a queda de Amã já estava preparado. Ele foi convidado para um banquete e a rainha contou para o rei quem era verdadeiramente Amã. Todas as máscaras dos teus inimigos vai começar a cair a partir de hoje. Tudo aquilo que Deus vai revelar para você e vai revelar para o teu patrão, para o teu rei, vai revelar a partir de hoje o que o inimigo faz. E você vai ser exaltado, irmão, irmã. Eu sei que eu vou ser exaltado também. Essa palavra serve para mim também. E depois disso, a forca que Amã preparou, ele mesmo caiu. Ele mesmo foi enforcado nesta forca e morreu. E quando Amã morreu, não é só isso que Deus prepara para a tua vida. Não é somente você se livrar dos inimigos. Muitas vezes eu vi meus inimigos sendo até abençoados. Ele recebeu uma promoção e foi para outra unidade. Já aconteceu isso na minha vida. Deus abençoou o inimigo para que ele
fosse embora, perto, longe de mim, e não me perseguisse mais. Mas aqui Amã havia morrido. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, à casa de Amã, inimigo dos judeus. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Uma das coisas que Deus faz, irmão, irmã, é pegar as coisas que estão na mão do teu inimigo e entregar na tua mão. É bíblico isso, irmão? É bíblico. O Senhor Jesus fala, aquele que tem, lhe será dado ainda mais. Se você tem unção, será dado ainda mais. Se você tem autoridade na palavra, será dado ainda mais. É a segunda vez que Deus fala aqui sobre unção nessa semana. Aquilo que você tem será dado ainda mais. E aquele que não tem unção, aquele que não tem contato com Deus, aquele que não tem nada com Deus. Até o que tem, sua casa, seu carro, seu emprego, suas ferramentas, até o que tem lhe será tirado. Então aquele que não tem, aquele que tem a oportunidade de servir a Deus ao seu lado e não quer servir, até o que tem lhe será tirado. E vai ser entregue para você. A casa de Amã foi entregue a Mardoqueu, a casa de Amã foi entregue a Ester. Tudo que a Amã pertencia, tudo que era de Amã foi entregue a eles. E aqui Ester fala com o rei, olha rei, não é só entregar, não é só matar Amã. Ele tinha feito os documentos. Zera esses documentos, se bem parecer ao rei, se achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, escreva-se cartas que revoguem as cartas e o intento de Amã. Cancela o documento, cancela o meu nome sujo, cancela aquilo que o diabo preparou contra a minha vida. Por esta palavra, eu quero orar pela tua vida. Deus amado, Deus querido, Pai, diante da tua presença e diante do teu altar. Está aqui meu irmão, minha irmã, com estas cartas na mão. Imagina vocês com aquelas cartas de cobrança na mão, dizendo, Senhor, eis aqui, ó, as cartas que vão me tirar tudo. Revoga, Pai. Revoga estas cartas que este irmão, esta irmã está na mão. A carta de demissão, a carta que estava tudo preparado para ele, para ela. Revoga, Senhor, por esta palavra, por esta oração. Revoga estas cartas que estão na mão dos juízes, que estão na mão da juíza. Revoga estas cartas para que meu irmão e minha irmã possa dizer, o Senhor é fiel na minha vida. Abençoa este irmão, esta irmã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta palavra, compartilha, dê um like, escreva nos comentários o que a palavra de Deus ajudou na tua vida. A mãe estava certo que iria ter vitória, mas Deus disse que não. Deus está falando que vai revogar as cartas. Você não vai perder. Você vai receber aquilo que era do teu inimigo. E recebe. Eu chamo de despojo de guerra. O que é isso? É despojo de guerra. Para mim não serve para nada, mas é despojo de guerra. Estava na mão do meu inimigo, agora daqui, ó, é meu. Para de entregar aquilo que Deus te deu. Para, eu não tenho utilidade para isso. Eu vou entregar para o meu vizinho, eu vou entregar para aquela pessoa necessitada. O conhecido meu que estava necessitado, eu vou entregar para ele. Para de entregar o que Deus te deu. Eu tinha mania, eu ia almoçar num bar e a pessoa do bar, o dono do bar, se afeiçoou com a minha pessoa, com o espírito. Porque ele disse, depois que você veio almoçar aqui, Deus tem me abençoado, irmão. Porque eu falava, Deus te abençoe. E ele falou, olha, depois que você almoçou aqui,
Deus tem me abençoado. E ele me dava 4, ele me dava umas balas, desculpa, caiu. Ele me dava umas balas. Ele colocava assim no balcão umas balas. E eu pegava aquelas balas e distribuía para os meus amigos. Então Deus falou para mim, a bênção é tua. Ah, mas eu não tenho o que fazer com isso. Se Deus está te entregando é porque você tem o que fazer. Ah, Deus me abençoou, eu vou abençoar o outro. Se Deus mandar é outra coisa. Mas se Deus não mandar, irmão, irmã, não entregue a bênção sua para outra pessoa. A bênção é sua, ainda que seja uma bala. Deus usou a boca da minha esposa para me corrigir nisso. Nós fomos almoçar, ela estava junto, e assim que eu recebi a bênção, eu fui distribuir. E ela falou, olha, se Deus quisesse que teus amigos recebessem a bênção, ele entregaria para eles. Todos eles almoçam juntos, mas o dono do bar entrega para você. É sua. Que seja uma bala, mas é sua. Não é minha, não é sua. Se Deus tocar, falar, olha, entrega para ele, aí é uma ordenança de Deus, é outra coisa. Mas se Deus entregar para você, tudo que é teu é teu. Não entregue para outra pessoa. Deus te deu, se Deus te deu os despojos de Amã, a casa, as ferramentas, tudo, se Deus te deu, pegue, é seu. Você venceu a batalha. Você é mais do que vencedor. Aquele que tem será dado ainda mais, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Guarda esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Desculpa ter caído o celular, é que eu bati aqui e caiu. Mas eu não vou perder a palavra por uma queda de celular. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.